Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e dá a vida. É uma carta encíclica do Papa São João Paulo II sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos no segundo capítulo deste documento, que tem como título O Espírito que convence o mundo quanto ao pecado. Uma passagem, que, que Jesus fala no Evangelho de São João, capítulo 16, que o Espírito Santo convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então estamos vendo aqui quanto ao pecado, como que esse Espírito convence e por que ele convence. Ele tem condições para isso? Jesus diz que sim, que ele foi dado pelo próprio Cristo para fazer esta obra. Estamos aqui em um subtítulo que diz: O Espírito que transforma o sofrimento em amor salvífico. Vamos entrar no quarto dia deste subtítulo. Bem, vimos aqui no nosso último programa de que esse Espírito Santo, então, ele recebe todas as condições para fazer acontecer, então, essa integridade, né? Nós somos integrados no sofrimento de Cristo e, consequentemente, somos integrados na sua morte e na sua ressurreição. Então, o Espírito Santo, ele nos dá todo esse potencial. Também, o Espírito Santo já dá aos apóstolos ali reunidos, quando Jesus visita-os, já dá para eles também o poder de perdoar pecados. Então, quer dizer, a igreja já está nascendo ali, a igreja já está crescendo, a igreja já está se desenvolvendo, a igreja já está acontecendo. Bem, a igreja é portadora da salvação, né? Ela tem todos os sacramentos instituídos por Cristo para salvar todas as pessoas em qualquer momento da sua vida, seja uma criança recém-nascida já no batismo, seja um pré-adolescente, quando vai aí realizar sua primeira comunhão, ou então a crisma, ou então matrimônio, ou então o sacramento da ordem, ou se ficar doente tem aí o sacramento da unção dos enfermos, enfim. Estão todos os sacramentos aí. Se a pessoa cometeu pecado, vai se confessar. Estão todos aí. Os sacramentos estão acontecendo. Por quê? Porque a igreja é nascente. Jesus veio implantar essa igreja e com a força do Espírito Santo. Sem essa força, sem essa graça, isso jamais seria possível. Então é neste ponto que o Papa está trabalhando com cada um de nós aqui, né? Para nós observarmos então toda a graça que o Espírito Santo tira, né? Subtrai da cruz de Cristo, daquele sofrimento atroz de Cristo. Continuando aqui, onde nós paramos, né, da última vez. Então, o Filho de Deus, Jesus Cristo, como homem, na oração ardente da sua paixão, permitiu ao Espírito Santo, que já tinha penetrado até o mais profundo a sua humanidade, transformá-la num sacrifício perfeito mediante o ato da sua morte, como vítima de amor na cruz. Então, Jesus, na sua oração ardente, ali na cruz, na sua oração ardente do Getsemane, sabendo que ele ia também sofrer tudo aquilo, enfim, nesse contexto da paixão, morte e ressurreição de Cristo, ele permite, né, que esse Espírito Santo, então, tire todos os valores, todas as bênçãos, todas as graças que através de sua morte ele conseguiu realizar. Então ele permite que o Espírito Santo tire de todo aquele sofrimento, toda aquela maldade, toda aquela maldição, toda aquela dor, que o Espírito Santo tire dali tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, tudo que é perfeito, tudo que é santo, tudo que é divino, dom de Deus, claro, para cada um de nós, e transformar tudo isso em bênção para a humanidade, não é?
para o ser humano. Então aquele homem que morre ali como Deus e como homem, então o Espírito Santo pode tirar dali e transformar todo aquele sofrimento, toda aquela dor em bênção. Então é isso que o Papa está dizendo aqui para nós. Permitiu ao Espírito Santo, que já tinha penetrado até ao mais profundo da sua humanidade, sim, porque ele recebeu o Espírito Santo no batismo do Rio Jordão, né, lá com o João Batista. O João Batista dava claro, ele não dava o Espírito Santo, mas naquele momento o Pai enviou o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo já penetrou em Cristo ali. E dali ele já saiu prontinho já para fazer toda a sua obra de evangelização. Porque até então ele não havia feito nada. Ele começa ali, ao receber o Espírito Santo, então ele começa a sua obra de evangelização. Então, ele permitiu ao Espírito Santo, que já tinha penetrado até o mais profundo da sua humanidade, transformá-la no sacrifício perfeito mediante o ato da sua morte, como vítima de amor na cruz. Foi ele, sozinho, quem fez esta oblação. Sim, Jesus Cristo, claro. Foi ele que morreu na cruz. Não foi o Espírito Santo que morreu na cruz, não foi o Pai também. Então foi o Filho. Foi ele sozinho quem fez esta oblação, esta oferta. Como único sacerdote, ele é o único e verdadeiro sacerdote, não é? Ofereceu-se a si mesmo sem mácula a Deus. Ofereceu-se a si mesmo sem mancha a Deus. Ele, o único que não pecou, ele, o obediente, contrário então ao primeiro Adão, que foi o primeiro homem desobediente, não é? E como um único sacerdote, né? Mas e os outros sacerdotes que nós temos na igreja? Sim, eles são sacerdotes em Cristo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Aí eles são sacerdotes, sim. Mas o único e verdadeiro sacerdote é Cristo. Os outros são por causa de Cristo. Entende isso? Então essa é uma graça de Deus concedida ao ser humano, né? Os que são sacerdotes são sacerdotes em Cristo. Na sua humanidade, ele era digno de se tornar um tal sacrifício porque ele só era sem mácula. Quer dizer, ele não tinha mancha. Então, por isso que é interessante nós ligarmos as coisas, né? Por exemplo, Maria. Maria ela foi concebida sem a mancha do pecado. Maria não tinha pecado, nem o pecado original e nem o outro pecado. Então, coisas que são discutidas pelos protestantes e outros aí de outras religiões. Mas é uma coisa, é como se fosse uma matemática. 1 mais 1 é 2, não é? Então, para que o filho dela viesse através dela, esse Deus encarnado viesse através dela, sem a mancha do pecado, a mãe também teria que ser sem mancha. Então, e como que ela foi concebida sem essa mancha se os pais dela, né, Joaquim e Ana, são pecadores? Eles têm uma mancha do pecado original. Como que isso aconteceu? Bem, então na Igreja Católica, na doutrina católica, nós entendemos sobre os milagres, os mistérios de antemão preparados, né? Como que é isso? Como que nós vamos entender isso? São milagres por antecipação que nós chamamos. Então, vários deles, né? Vários milagres por antecipação, Jesus mesmo realizou. Por exemplo, quando ele disse àquele que estava do seu lado e acreditou nele, né? Tinham 2 crucificados junto com Cristo, um de cada lado. Um ficava dizendo, se tu és Deus mesmo, então desce da cruz aí, salva a gente. Se você é Deus mesmo, então faz isso. O outro disse, olha, eu creio em ti, Senhor, e quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Então Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas como assim, hoje mesmo? Se ele iria morrer,
iria visitar a mansão dos mortos, no sábado de aleluia, né, que nós chamamos, né? E só iria ressuscitar no domingo. Iria ficar 50 dias aparecendo aqui para depois ascender ao reino dos céus. Então, 50 dias ele iria ficar ainda por aqui. Apareceu para os Emaús, não é? Apareceu para tanta gente. Então, como ele disse para aquele que estava do seu lado, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, quer dizer, nós entendemos que é um milagre por antecipação. Maria foi lavada no sangue do filho dela quando ela foi concebida. Vocês imaginem, ela só iria ter o filho depois que ela nascesse, que ela fosse moça, estava com 14, 15 anos, daí sim que ela ia ser gerado dentro dela o Filho de Deus. Então, como é que ela foi lavada no sangue do Cordeiro, que é o filho dela, no sangue do Cordeiro, esse sangue derramado na cruz, como é que ela foi lavada naquele sangue se ela nem tinha nascido ainda, estava sendo concebida? Então, isso chama-se mistério por antecipação, que nós encontramos na doutrina católica isso. Ok? Então, quer dizer, isso pode acontecer? Pode e aconteceu. E é assim que nós acreditamos, é assim que nós cremos, é assim que nós entendemos como que Maria pôde ser sem mácula, sem mancha. Por isso, imaculada. Imaculada. Esse I quer dizer sem. Mácula é mancha, é nódoa, sujeira. Então, ela foi imaculada, sem mancha. Foi concebida no ventre da mãe dela. Dessa forma, por causa do sangue do Cordeiro que a lavou. Então, um mistério. Tudo bem. São os mistérios da nossa igreja, da nossa doutrina. A nossa igreja, ela é totalmente mistérica. A nossa doutrina é um mistério. Então, como que nós vamos compreender isso? Como que nós vamos entender tudo isso? Bem, a gente não entende, na verdade. O dia que eu entender o mistério, ele deixará de ser mistério, porque eu acabei de entendê-lo. Então, nós estudamos os mistérios sem entendê-los totalmente e aceitamos esses mistérios pelo dom da fé. Então, aí sim. Se creres, verás a glória de Deus. Foi o que ele disse para Marta, irmã de Maria. Nós temos que acreditar. Usar o dom da fé que nos foi dado. Então, o próprio Deus já nos dá o dom da fé para nós o aceitarmos, para nós acreditarmos nele sem nunca tê-lo visto, sem entender nada disso. Então ele já dá um dom que é um dom divino. Veja que o dom da fé é um dom divino que vem do coração de Deus e ele é humanizado para nós porque o Filho de Deus se tornou humano. Então, por causa do Filho de Deus que é divino e se tornou humano, então os dons de Deus que são divinos também foram humanizados. Então nós podemos usá-los. Os dons que só Deus tem. Só Deus tem esses dons, ninguém mais tem. Então ele nos deu esses dons. E eles foram aperfeiçoados em nós, então vamos dizer assim. Foram aperfeiçoados em nós porque o Filho de Deus se tornou humano. Aí nós também somos beneficiados com ele. Então, este único sacerdote, único, ofereceu-se a si mesmo sem mácula a Deus. Na sua humanidade, ele era digno de se tornar um tal sacrifício porque ele só era sem mácula. Só ele, não tinha mais ninguém sem mácula, a não ser a mãe dele. Mas a mãe dele não é divina, não é deusa. Então ela não podia morrer na cruz, ok? Mas ofereceu-o. Então, ele oferece ele mesmo, ofereceu-o em virtude de um Espírito eterno. Se não fosse por causa do Espírito eterno, o que é em virtude mesmo? É por obra de. Lembra que nós estudamos nosso último encontro aqui? Então, por obra de. Quer dizer, em virtude de. Em virtude de um Espírito eterno. O que equivale a dizer que o Espírito Santo agiu de um modo especial nesta autodoação absoluta do Filho do Homem para transformar o sofrimento em amor redentor. Que coisa, né? Vamos ver aqui uma citação em Hebreus 9,14, que o Papa coloca aqui para nós nesse texto.
Hebreus 9,14. Eu vou começar no 11. No versículo 11. Hebreus 9,11, para a gente entender bem o que está no 14, ok? Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, quer dizer, não deste mundo, sem levar consigo sangue de carneiros ou novilhos, mas com o seu próprio sangue entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Redenção eterna. Pois se o sangue de carneiros e de touros e a cinza de uma vaca com que se aspergem os impuros santificam e purificam pelo menos os corpos, aí entra no versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, pelo Espírito Santo, se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo? Então veja, querido irmão, querida irmã, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, pelo Espírito Santo, se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, vítima sem mancha a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para o serviço do Deus vivo? Então, se não fosse esse Espírito Santo que nós recebemos no batismo, nós não receberíamos toda essa graça que vem desse sacrifício de Cristo, sacrifício perfeito, só pelo Espírito, só em virtude por obra deste Espírito Santo nós recebemos. Então, se não fosse por esse Espírito, não teria valido nada o sofrimento de Cristo na cruz. Não teria valido. Não chegaria até nós. Mas, em virtude desse Espírito, que vai tirar toda a bênção, toda a salvação, toda a redenção, toda a remissão dos nossos pecados da cruz de Cristo, ele que aure, ele que tira. Então, por obra desse Espírito Santo, então Jesus se entrega. Porque ele sabe o que o Espírito vai fazer. Ele tem certeza disso. Porque é o Espírito dele. Ele mesmo dá condições a esse Espírito, ele mesmo dá, vamos dizer, como assim? Se você quer sair de casa, você quer fazer alguma coisa, pede para o seu pai, para sua mãe, então aí seu pai dá autorização, né? Então tudo bem, filho, tudo bem, filha, né? Está autorizado aqui, está aqui a chave do carro, sei lá, alguma coisa assim, vamos dizer, né? Está autorizado a viajar. Então, seu pai e sua mãe dão autorização. Então é que está. Jesus deu autorização ao Espírito Santo para que ele pudesse realizar esta obra de salvação que o Filho realizou na cruz, que Jesus realizou na cruz. Então ele pôde tirar toda a graça, olha, para tirar tudo, todas as bênçãos infinitas. Agora, por que são bênçãos infinitas? Porque aquele que realizou é infinito, porque é Deus. E aquele que aure, aquele que tira, que subtrai da cruz também é infinito, que é o Espírito Santo. Então são graças infinitas feitas por pessoas infinitas. Uma pessoa chama-se Verbo de Deus, Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo, e a outra pessoa é o Espírito Santo. Somente eles poderiam fazer isso e o fazem. Então, transforma o sofrimento do Filho do Homem em amor redentor. No Antigo Testamento, por mais de uma vez, se fala do fogo do céu, que queimava as oferendas apresentadas pelos homens. Por analogia, por comparação, pode-se dizer que o Espírito Santo é fogo do céu que age no mais profundo do mistério da cruz. É o mesmo Espírito que agia lá no Antigo Testamento? Claro que é. Não existe outro Espírito Santo, é um só. Então, é o mesmo. É o mesmo que tantas vezes se mostrou de várias formas, principalmente como fogo, né? Provindo do Pai, quer dizer, ele vem do Pai, ele encaminha para o Pai o sacrifício do Filho. Então, ele veio do Pai, toma o sacrifício do Filho e leva até o Pai. Ok?
Ele caminha, ele encaminha para o Pai o sacrifício do Filho, introduzindo-o na divina realidade da comunhão trinitária. Bem, então isso é muito importante. O sacrifício do Filho, o Filho que é filho de Deus é filho do homem, porque ele é Deus e homem. Porque ele é Deus e porque ele morre como Deus na cruz, então o Espírito Santo pode pegar o sacrifício desse Filho de Deus encarnado, porque ele é divino, então ele pode pegar todo o sacrifício dele e entrar na Santíssima Trindade com esse sacrifício. Quer dizer, então o Pai vai nos perdoar os nossos pecados por causa do Filho encarnado que morreu na cruz, e o Espírito Santo levou esse perdão de pecados para o Pai. Então veja, uma coisa muito interessante. Quando Adão e Eva pecam lá no paraíso, são expulsos do paraíso. Quer dizer, o que é o paraíso? É estar junto de Deus, viver junto de Deus. Então eles são expulsos desse céu, da presença de Deus. Tudo bem? São expulsos da presença de Deus, ok. E o Pai quer perdoar a humanidade, né, por fazer aquilo, por aquele ato tão horrível do pecado original. O Pai quer perdoar, mas ele não pode. Não pode, não porque ele não tem poder para isso. Ele tem poder, sim, mas porque o homem rompeu uma aliança. Mesma coisa quando eu e você, nós fazemos um pecado mortal. Então o Pai quer nos perdoar, só que ele não pode, porque a escolha foi nossa. Entende? Eu escolhi pecar. Mortalmente, eu escolhi pecar. Então eu rompi a aliança, eu cortei a aliança com o Pai. Então ele quer me perdoar, porque ele me ama, eu sou filho dele, ele me quer de volta, mas a escolha foi minha. Ok? Então aí que está. Então o Pai queria nos aceitar de volta, queria, mas não tinha como. A escolha foi nossa, foi do homem. Então por isso que o Pai arrumou um jeito. O Filho se tornou homem, o Filho de Deus se torna homem. Aí como homem, como Deus morre na cruz, aí o Espírito Santo leva esse sofrimento, morte de Cristo, tudo isso que aconteceu, leva e introduz na Santíssima Trindade, daí o Pai nos perdoa olhando para o Filho dele. Entende? Então o Pai só nos perdoa em virtude do Filho, por obra do Filho. Então ele olha para o Filho e nos perdoa. Porque se não fosse pelo Filho, nós não seríamos perdoados. Entende? Então quer dizer, os nossos pecados serão perdoados se passar pelo Filho. Bem, o Filho não está mais aqui entre nós. E ele já ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus. Mas o que ele fez? Ele ordenou sacerdotes, deixou os sacerdotes no lugar dele, que eram os bispos no caso, não é? Deu poder a esses bispos, então, que depois foram ordenando sacerdotes, né? Deu poder a esses bispos para perdoar os nossos pecados. Então, como é que eu sei que um pecado meu está perdoado? Se eu me dirigir a um sacerdote e me confessar com ele. Quer dizer, o que é ser confessar? Eu me acuso. Então, eu mesmo sou o meu advogado promotor, né? Aquele que acusa. Eu mesmo me acuso do que eu fiz, e aí o sacerdote está ali na minha frente, me perdoa os meus pecados. Claro que não é ele que perdoa, mas através do dom que ele recebeu, né, do bispo, e o bispo recebeu de Jesus, então aí ele me perdoa. Então não existe esse negócio, desculpa aí o meu modo de expressar, esse negócio, né? Não existe essa coisa de eu me dirigir diretamente ao Pai e pedir perdão a Ele. Isso não existe. Eu vou fazer igual Jesus, eu vou subir na montanha, ele também subia na montanha, rezava para o Pai e pedir perdão para o Pai. Não. O perdão só vem através do sacerdote, que é Cristo. E Cristo ordenou sacerdotes para que através deles nossos pecados fossem perdoados. Então, o Pai só perdoa passando pelo Filho. Não foi o Pai que morreu na cruz, foi o Filho. Então, ele só perdoa passando pela morte, sofrimento, dor, humilhação, maldição que o Filho passou. Então, para isso existe sacerdote. Fora dele, eu não tenho perdão do pecado. Como é que eu vou pedir perdão ao Pai
Eu tenho que me dirigir ao sacerdote. Não tem jeito. Não tem como. É algo que Deus criou assim. Não foi nós que criamos isso. Não foi a Igreja Católica que inventou isso. Jamais, jamais, jamais. Veja, Jesus entra lá no cenáculo, sopra o Espírito Santo sobre eles e diz: recebeis o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. A quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Então é Jesus que dá essa ordem. Não é ninguém da igreja. É Jesus. Nós temos que entender isso. Bem, querido irmão, querida irmã, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Então amanhã daremos continuidade, ao entendimento desse Espírito Santo que vai realizando toda essa obra maravilhosa pela força e graça dele. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos conceda sabedoria através da intercessão dela, que nós sejamos homens e mulheres sábios, instruídos na doutrina do Senhor, para que possamos discernir o que é bom, o que é mal, o que é correto, o que é errado. Que ela ore por nós para que nós possamos chegar nesse entendimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nosso próximo programa, se Deus quiser, Cantate 15 anos de evangelização, e estamos só começando, ok?